Olá, pessoal. Espero que seja tudo bem com vocês. E aí, Andres, beleza? Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo. Hoje a gente tem aqui um convidado especial também, nosso amigo Rodrigo. Fala, meu irmão, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Prazer estar aqui com vocês. Legal. Prazer é nosso. Uma honra poder te receber aí. Estamos aqui então no nosso segundo encontro, né, Andres? No Pensando e Repensando. Esse programa, esse bate-papo que tem como intenção maior chegar até você que não faz parte do meio religioso, que nunca teve nenhum tipo de contato com as escrituras. E a nossa ideia é cada vez mais mostrar para você as coisas, né, na verdade, como elas são, né? Isso em relação sempre ao texto bíblico, os assuntos que a gente vai trazer, a gente vai tentar sempre trazer à luz da Bíblia, muitas vezes quebrar alguns paradigmas, desmistificar alguma coisa que a gente vê por aí e que a gente acaba concluindo quando a gente se depara com o texto, né? Que às vezes não pode estar ali muito alinhado com aquilo que deve ser o livro de regra e de fé de todo cristão, que são as Escrituras. Então, esse é o nosso desejo maior. No nosso primeiro encontro, a gente falou ali, né, sobre o cristianismo, sobre como seria o mundo sem o relato bíblico, sem as Escrituras, sem a vinda de Jesus. E a gente tentou ir bem de acordo com ouvir, né, aquilo que Deus tinha para falar para a gente através das Escrituras, né? A gente viu que muita coisa que nós encontramos por aí, nem sempre ela está de acordo com a Bíblia, né? Nós vimos e concluímos que não significa aquilo que você diz ser, né? Mas a maneira que você age, que corresponde e que diz respeito se você é ou não um seguidor de Cristo, tudo à luz das Escrituras. E tendo, né, aprendido isso, a gente vai dar sequência mais ou menos nessa linha de pensamento, né? A partir do momento que eu entendi o cristianismo, né, e que eu entro aí nessa esfera, digamos assim, como em qualquer lugar, qualquer clube, qualquer sociedade, a gente sempre se depara com normas, com regras e, por que não, com leis, né? E hoje, para aprender um pouco mais sobre a lei, né? Aquilo que a gente fala sobre a lei de Deus e o seu real sentido, a gente tem aqui, então, o nosso convidado especial que tem uma abordagem fantástica. Eu, quando convidei ele, o fiz para falar nesse assunto porque eu lembro que foi uma mensagem mais marcante, mais esclarecedora que eu tive sobre lei, foi quando eu ouvi ele falando, e ele prontamente já me disse que também é um assunto preferido dele. Então, sem mais delongas, Rodrigo, vamos conversar aí, vamos discorrer sobre o assunto. O que você tem para introduzir sobre leis e, mais especificamente, sobre a lei de Deus? Muito bem. De fato, esse é o assunto que eu mais me debruço sobre ele. Eu acho que duas coisas muito importantes a ter em mente, talvez três, dá para dividir em três tópicos, três imagens que é importante a gente ter em mente. Na Bíblia a gente vai achar a reprovação à imoralidade. Matar, roubar, furtar, adulterar, mentir, tudo que é imoral, tudo que de alguma forma causa escândalo, prejudica as pessoas, ou a sociedade, ou o próprio indivíduo. Então toda a imoralidade é reprovada. E inclusive lá já no Pentateuco, não só nos 10 mandamentos, mas no Pentateuco como um todo, a imoralidade é reprovada. No Novo Testamento, da mesma forma. A gente tem uma segunda realidade, porém, e essa, a meu ver, é a mais desafiadora, né? Que é a moralidade. Então, em grandes partes, em grandes porções da Bíblia, seja do Antigo Testamento, seja também do Novo Testamento, existe um limite que ninguém pode estar abaixo. E esse limite. Então, a moralidade
é um piso, né? Que a Bíblia não, digamos, ninguém pode ficar abaixo disso. Como é que a gente poderia, de maneira bem simples, definir moralidade? É tudo aquilo que você, se amasse, você faria. Você faz sem amor, mas se amasse, você faria. Então, por exemplo, se eu amasse muito, extremamente, né, meu cônjuge, eu amo, tá? Mas assim, só para servir de ilustração aqui, eu jamais o trairia. O que seria a moralidade? Eu já deixei de amar, ainda assim eu continuo tendo o mesmo comportamento. Esse é um comportamento que a gente pode chamar de moral. Se eu amasse uma pessoa, jamais eu a mataria. Eu posso não amar, todavia, ainda assim, não matar. Eu me imponho certo comportamento. Eu me obrigo a não pular o muro né, para ir para casa da vizinha. Eu me obrigo a não matar. Eu dou um outro jeito de extravasar a raiva, mas não mato. Eu sou gestor de dinheiro público. Se eu amasse os beneficiários desse dinheiro, eu jamais desviaria esses recursos para minha conta. Todavia, eu posso não amar e ainda assim me obrigar, me impor aquele comportamento. Então, essa é uma maneira, talvez, mais didática para evitar outras definições mais abstratas. Essa é uma maneira bem didática, você tem um parâmetro para entender o que é moralidade. E aí, então, essa é a segunda coisa. A Bíblia não tolera que alguém fique abaixo disso. Né? Em nenhum ponto da Bíblia se admite, né? Se aprova uma vida abaixo desse patamar. É aqui, porém, que a gente entra boa parte da lei, seja do Antigo Testamento, seja o que a gente encontra no Novo Testamento. A lei tem como propósito traçar esses limites para que o indivíduo não saia dentro, para que ele não extrapole, né, esses limites da moralidade. Qual é o terceiro ponto, porém, que é muito importante e é fácil confundir com esse primeiro? É quando quando nós chegamos no cristianismo propriamente dito, com a vinda de Cristo, com os textos de Paulo, nenhum cristão é chamado a viver, a guardar a lei moral. Esse não é o chamado do cristão. Isso aí é muito útil para a sociedade, foi útil para Israel, para que ele não se destruísse, não desaparecesse. E ainda assim, não funcionou, mas não tão bem, né? Durante a história de Israel teve muito problema aí. Mas o chamado para o cristão é outro, e superior a isso. Então, o cristão não é chamado a ser moral, ele é chamado a viver uma experiência de contínua transformação, ao que Paulo vai chamar de vida no Espírito. Ou seja, uma vez que o cristão recebe a graça, a salvação, a primeira coisa que Deus lhe dá é o Espírito, para que habite nele. Então agora ele não é mais guiado pela lei, ele é guiado pelo Espírito. Ele não vai discernir pecado, porque ele leu lá na letra dizendo não pode matar, não pode furtar. Textualmente é dito que o Espírito tanto convence do pecado previamente, como mais, Paulo diz que aquilo que o olho não viu, ou ouvido não ouviu, Deus nos revelou por meio do Espírito, quem nos revela, né, quem nos convence ou nos revela a vontade divina, quem nos revela o que precisamos saber sobre Deus, portanto, não é um código, não é uma lista, mas a própria habitação do Espírito. Então, a vida no Espírito, ao contrário da moralidade, ela tem um propósito, ela tem uma meta, ou um objetivo final, que é, dirá Paulo em diversos textos, a transformação à imagem de Cristo, ou sermos a semelhança daquele que nos criou. Ou no outro texto, 2 Coríntios 3:18, ele vai dizer, né, da experiência cristã, né, uma transformação de glória em glória até ser dia. Mas, em essência, é isso, ou seja, o ser humano ele decaiu, perdeu sua condição
original, a obra do Espírito é recriar nele aquilo que foi perdido. Essa é a meta. Então, nenhum cristão é chamado a guardar listas de moralidade, porque isso ele nem precisa ser cristão para fazer. Né? Se ele tiver uma boa educação, uma boa criação, não sofrer grandes traumas, grandes privações, ele vai ser uma pessoa moral. Isso aí não precisa de transformação nenhuma. Né? Agora, para ser recriada a imagem e semelhança de Cristo, essa é uma experiência que ninguém consegue produzir em si mesmo. Então, essa é a vida no Espírito. Então, é fácil confundir, em certo momento, né, a moralidade com a vida cristã. Mas elas não são a mesma coisa. Ninguém precisa ser cristão para ser moral. Mas para ser transformado a imagem e semelhança de Cristo, você tem que necessariamente ser cristão, viver essa experiência cristã. Então, acho que essas três coisas, de início, assim, elas dão o norte, né? Situa bem o que a Bíblia tem a dizer sobre lei. Olha, ela reprova a imoralidade, mas a moralidade não é suficiente. Né? A vida no Espírito é a meta. Uau, fantástico. Pode falar, Anderson. Não sei se tem a ver com aquele texto em Hebreus, quando diz do Espírito colocando no coração do ser humano, né? E aí ele diz lá, e ninguém vai precisar ensinar o seu próximo. Seria mais ou menos... Isso, é um texto interessante aquele, porque o livro de Hebreus, ele, na verdade, não está pedindo para as pessoas fazerem algo, ele está pedindo para as pessoas deixarem de fazer uma porção de coisa. É para parar de fazer. Porque, ao fazerem, elas não acreditam. Então, ou seja, tipo, se o indivíduo oferece sacrifício, então ele não está acreditando que o sacrifício de Cristo foi suficiente. Se ele procura o sacerdote e sua intercessão, então ele não acredita que Cristo é o sumo sacerdote que oficia desde a sua ascensão. Então é isso, as pessoas fazem um monte de coisa, ao fazer esse monte de coisa, na verdade ele está mostrando incredulidade, e essa incredulidade, porém, exclui o indivíduo da grande proposta de Deus para a nova aliança. E na nova aliança, veja que ali ao falar de imprimir na mente e no coração, lei, mais no sentido de vontade divina na mente e no coração, pressupõe uma mudança interna, uma transformação lá nas bases profundas do indivíduo. Eles não estão vivendo essa experiência, eles estão trocando essa experiência que só o Espírito pode produzir, por algo que eles mesmos podem fazer. Aí eles multiplicam as listas, as regras, os comportamentos, que eles acham que é assim que vão agradar a Deus. Então, de fato, é um texto muito válido para esse assunto. E Rodrigo, eu até quero pegar um gancho e voltar lá nos primeiros sacrifícios relatados, queria que você comentasse sobre. Ali no episódio de Caim e Abel, no Gênesis 4, diz assim, né? Aconteceu que, a cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Eu queria ver se o meu raciocínio está mais ou menos aí dentro do correto. Aqui a gente não vê a lei, nem tinha ainda a lei nas tábuas dadas, né? A gente está lá no relato, mas é dito assim, que Abel apresentou um sacrifício aceitável e Caim não. Aí mais para frente, dentro desse contexto, diz assim, e o Senhor disse para Caim, depois de tudo isso, por que te irritaste? E por que descaiu o semblante? Versículo 7, se bem fizeres, não é certo que será aceito? Porém, se não fizeres os bens, o pecado já à sua porta. Ou seja, aqui Deus fala de pecado, mas a gente não tem ainda os 10 mandamentos na tábua, né? A gente só tem a ideia de que um fez mal porque não apresentou o sacrifício correto, que significa o sacrifício de fé, né? E Abel, o justo, que foi considerado o justo, o que foi a parte dele? Foi simplesmente crer, né? Que somente de Deus viria a salvação. Então, o pecado, nesse contexto, ele está baseado nisso, né? Esse fazer o bem, ele não está baseado ali nos 10 mandamentos e nas tábuas. Onde eu quero chegar? Existe uma universalidade. A gente sabe que a lei de Deus é universal e eterna.
Porém, a gente precisa saber a essência dessa universalidade. Onde eu quero chegar? Por exemplo, a lei de Deus é universal, mas será que não adulterar se aplica no céu? Não matar se aplica no céu? Não, mas no céu não tem morte, ninguém mata ninguém. Mas o que está por trás dessa lei, né? Qual que é a essência dessa lei? É isso que eu queria que você falasse um pouquinho. Uhum. Então, aí, há duas coisas importantes. Uma são os princípios, né, por detrás. Isso é um ponto muito, muito importante. Quando a gente diz lei eterna, há que se entender o que quer dizer com isso. Antes, talvez, eu faria só um comentário mais específico sobre a questão de Caim e Abel. No livro do Gênesis, você até vai encontrar Abraão cumpriu as minhas leis. Uhum. Quando se pensa ali, quando se fala leis no contexto literário, lei ou leis são todas aquelas coisas que representam a vontade divina conhecida. Então, não como do fruto, é uma vontade divina como conhecida. Isso é lei. Deus falou para Abraão, saia da sua terra, abandone tudo, ou seja, abandone seu passado. Obedecer isso é guardar a lei, aquela vontade divina que ele conheceu. Quando ele diz sacrifica o seu filho, quer dizer, abra mão do seu futuro. Não tem futuro para você. Então, e ele cedeu. Então, nisto, ele está obedecendo um mandamento divino. Então, ali toda a própria... então, o texto diz que Deus fala para Caim, olha, o pecado já está à porta do seu coração. Ele não havia pecado ao oferecer um sacrifício que não foi aceito. Mas Deus falou, tem um pecado aí batendo na porta. Ele falou isso antes de Caim matar Abel. Então, ele entendeu qual era a vontade divina, ele sabia qual era o desejo que estava dentro dele, qual era a vontade divina em relação àquilo que ele resistisse. Então, ao ele matar o irmão, ele está transgredindo uma vontade conhecida. Deus falou pessoalmente ali. Então, no contexto do Gênesis, a vontade conhecida de Deus é chamada de lei. Okay. Agora, veja, então a gente entra, o que vem a ser lei eterna? Então, veja, não existe lista eterna de comportamento. Essa lista aqui já existia lá, leia o 10º mandamento, né? Imagine ele lá na eternidade, né? Não cobiçarás o jumento do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva. Como ficaria estranho uma lista de uma lei dessa, não sei, ou mesmo no futuro, né? O pessoal vai para a eternidade, lá está escrito numa tábua de ouro, não cobiçarás o jumento do seu próximo, nem os seus servos ou a serva. Não tem o menor sentido. Então, o decálogo, como todas as outras leis, foram dadas para o povo de Israel, para o povo judeu, para aquele contexto específico. Ocorre que nós temos... É um equívoco dizer que o decálogo reflete o caráter divino. O correto seria dizer que toda lei, sem exceção, ela está baseada naquilo que Deus é. Então, exemplo, você tem lei dizendo, olha, pague o salário do trabalhador, porque se ele clamar a mim, se você não pagar e ele clamar a mim, eu vou atender, porque eu sou misericordioso. Isso não está no decálogo, mas claramente está baseada numa característica divina, sua misericórdia. Tem uma série de leis, particularmente em Levítico, em que depois de uma série de itens, ele diz, faça isso porque eu sou santo, né? Ou sede santos porque eu sou santo. Então, aquelas regras estão baseadas na sua santidade. Você tem leis baseadas na soberania divina, né? Ele diz algo e diz, faça isso porque eu sou o Senhor. E por aí vai. Você tem leis baseadas no amor, baseadas na pureza divina, enfim. Então, não há nada que Deus tenha dito ou ordenado que não tenha sido baseado naquilo que ele é. Deus é o fundamento da lei. Então, baseado naquilo que ele deu leis. Então, não há nenhuma que não reflita aquilo que ele é. Ocorre que hoje a gente não pode dizer como até a vinda de Cristo, você não tinha nenhuma revelação de quem é Deus maior do que a lei. Quando eu digo lei, a parte eu estou me referindo, incluindo os 613 mandamentos da Torá. Nada revelava tão bem quem era Deus quanto a Torá. No Novo Testamento, porém,
no Evangelho de João, você tem ali que uma das funções de Cristo, ao se encarnar, é revelar Deus, né? Ninguém viu a Deus, mas o filho que está no seio do Pai, este o revelou. Então, a função de Cristo é revelar. Mais do que isso, João diz, né, ele era Deus, estava com Deus, e se tornou carne. Então, Deus se tornou carne com a função de revelar quem é Deus. Então, a gente não pode nem comparar. Então, para nós, a lei não é a maior revelação de Deus. A maior revelação de Deus é Deus mesmo, encarnado, o próprio Deus. Uma lista não dá nem para competir, certo? Mas antes da encarnação de Cristo, todas as leis, elas eram, sim, a maior revelação que se tinha de quem é Deus. E, claro, se a gente quiser detalhar, né, por exemplo, quando Jesus diz a respeito do 7º mandamento, que proíbe o adultério, ele diz, eu, porém, vos digo, se alguém olhar com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, por detrás do 7º mandamento, se enxerga o mandamento, o princípio da pureza, né? Ou seja, o indivíduo pode ser impuro e, ao mesmo tempo, não adulterar. O contrário já não é possível. Se ele for puro, consequentemente, entre outras coisas, ele não vai adulterar. Então, por detrás do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, você tem a ideia, o princípio da lealdade, né? Só Deus e nenhum outro. O mandamento não farás imagem, não as adorarás, você tem o princípio da adoração exclusiva a Deus, que perpassa, até no Apocalipse vai falar da adoração exclusiva a Deus. O mandamento não tomarás o nome de Deus em vão, pressupõe a reverência, o mandamento do sábado, lembra-te de para o santificar, o próprio texto já remete à santidade, o que ele está buscando, né? É a santidade. O mandamento honrar pai e mãe, respeito às autoridades, o mandamento não matarás, amor ao próximo, não furtarás, honestidade, não darás falso testemunho, a veracidade, não cobiçar o que é alheio, pressupõe o contentamento. Então, espalhado por toda a Bíblia, você encontra esses princípios, mas você também encontra esses comportamentos específicos. Mas eles estão mostrando que por detrás deles tem algo maior, né? Então, claro, é perfeitamente possível apegar-se à letra e contradizer o princípio por detrás. Mas, em geral, quem se desenvolve nos princípios, na pureza, no amor, e etc., consequentemente, ele vai também externalizar aqueles comportamentos que são correspondentes com esses princípios. Entendi, perfeito. Andres? Não, eu queria fazer levantar uma questão, assim, em relação, por exemplo, você colocou ali da regra em si, né, da lista e tal, e do princípio por detrás, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem, ali quando Cristo fala em Mateus 5, né, sobre a lei e tal, a gente vê que existem algumas leis, algumas normas que Cristo coloca, que acabam entrando em conflito com essa lista, digamos, do Antigo Testamento, né? E aí isso que acaba gerando uma grande confusão, né? Porque, então as pessoas discutem, mas o que estava na letra, né? Que agora é diferente e tal, e acaba gerando enfim, discussões, debates sobre essa prática, né? Então, eu queria levantar essa questão, enfim, essa relação da antiga e da nova aliança, né? É um ponto interessante. No Evangelho de João, Jesus vai dizer, olha, se vocês crescem em Moisés, vocês crerem em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Eu já vi pessoas inverterem. Veja, Jesus está dizendo que quem crê em Moisés, crê nele. As pessoas invertem. Não, se você crê em Jesus, você tem que crer em Moisés. Não foi isso que ele disse. Você está invertendo o pensamento. Então, olha só. A mesma coisa de Mateus, você tem algumas situações em que Jesus diz, ouvi o que foi dito, eu, porém, vos digo. E Cristo, então, em alguns momentos, como é o caso da carta de divórcio, ele contradiz frontalmente o que está textualmente escrito na Torá.
O que vem a ser, então, obedecer da perspectiva, seja de Mateus, da perspectiva de Paulo, o que vem a ser você está em harmonia com Deus e harmonia com a lei. Veja, o fariseu que praticava a lei contrário aos moldes de Cristo, mesmo praticando corretamente, isto é, em harmonia com a letra, ele estava contrário à intenção maior dessa letra. Um exemplo concreto: a lei manda dar o dízimo? Manda né, de tudo que o indivíduo ganha. As orações, elas são recomendadas no texto bíblico? São. Mas eles davam o dízimo, por exemplo, orações em público com motivo de serem vistos, como diz a história do publicano, a parábola do publicano. E o fariseu, ele diz, olha, eu dou dízimo, jejuo, não roubo, não furto, etc. Todavia, ele tinha algo interno, a exaltação de si próprio, que deveria ser apenas Deus, deveria estar nesse patamar. Ou seja, ele adora si mesmo, ele ora de si para si. O texto diz, falando de si para si mesmo, quer dizer, ele era a sua própria divindade na prática. Está guardando a letra? Tá, mas está tão em desconformidade com Cristo que, mesmo guardando a lei, no entender de Cristo, ele é um transgressor dela, e não aguarda em conformidade com Cristo. Então, veja, quem realmente acredita que a Torá profetizou, antecipou a vinda de Cristo, quando chega Cristo, se ele realmente acredita na Torá, ele tem que acolher o que Cristo diz. Porque se ele não acolhe o que Cristo diz, então, na verdade, ele está desacreditando da Torá. Eu falo, mas tudo bem, eu aceito o que Jesus disse, mas aqui ele contestou Moisés, deu a carta de divórcio, Moisés, ele disse que não. Então, mas o raciocínio bíblico é esse, não importa. Se Moisés profetizou Jesus, e Jesus, em algum momento, contradisse Moisés, para ser coerente com sua fé, você tem que acolher o que Jesus disse, ainda que ele tenha contradito Moisés. Se você rejeita o que Jesus disse, você não está só rejeitando Jesus, você está rejeitando, desacreditando da própria Torá, que profetizou a vinda de Jesus. Então, pode parecer um pouco desconfortável, né? Se você tentar harmonizar tudo com tudo, não dá. Você tem que seguir a lógica do texto, é essa. Se o texto profetizou Jesus, então confia. Rodrigo, eu não sei você, mas eu acho que muitas vezes a gente se embanana porque a gente, primeiro, quer tirar do texto aquilo que o texto não quer dizer e quer harmonizar coisa que não dá para harmonizar, né? E foi a lógica e o jeito que o texto foi inspirado e a sequência da coisa. E esse é um desafio, você extrair aquilo que o texto está falando. Há uma tentação de querer ensinar para o texto o que ele deveria dizer. Né? Exato. E é muito comum inclusive, então, eu já perguntei, não é necessariamente o assunto aqui, mas Paulo, particularmente, ele diz, olha, a força do pecado é a lei. E diz ele, eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas, diz ele, né, ao tomar conhecimento dessa lei, essa lei despertou nele toda sorte de cobiça. Olha que interessante, né? E no outro lugar, enfim, aí ele vai dizer, né, eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ele recomenda os cristãos a morrerem para a lei. Então, eu já vi pessoas lendo esse texto tentando dizer o contrário. Não, ele está querendo dizer que é para você pegar firme na lei. Mas, meu irmão, ele está dizendo o seguinte, e ele morreu para a lei, a força da lei, a força do pecado é a lei. Ele está dizendo que quando a lei disse para ele, não cobiçarás, despertou nele exatamente aquilo que ela revelou,
certeza que ele está recomendando. Então, assim, eu vou ilustrar de um outro modo. Imagina você que tem um homem dizendo, você está passando na rua e você vê um indivíduo apontando o dedo para a cara do outro, dizendo assim, eu vou te matar. Essas são as palavras. Então você sai dali convencido que assistiu uma ameaça de morte. É um crime, inclusive, né? Ameaça de morte é crime. Então você sai dizendo, assistiu um crime. O cidadão ameaçou o outro de morte. Todavia, quando a polícia chega, se faz a denúncia, o indivíduo explica, não, esse aqui é meu amigo, eu estava contando que vi um acidente de carro, 2 homens discutiram, e lá no acidente, um botou o dedo na cara do outro e disse, eu vou te matar. Só estava relatando. Mas você pegou só aquela frase e concluiu que estava havendo ali uma ameaça de morte. A frase está certa, realmente ele disse, olha, eu vou te matar. Mas não foi isso que ele estava querendo dizer para o amigo, percebe? Então, existem algumas leituras bíblicas que eu percebo que são assim, pega-se apenas o fraseado e daqui com aquele fraseado faz-se afirmações que o autor nunca pensou em fazer, mas nem não está no... se você colocar cada segmento textual na ordem, o que ele diz antes, o que ele diz depois, o que vem na sequência, o que ele retoma daquilo que ele já falou, você percebe qual é o pensamento do escritor. E frases soltas, né? Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira alguma. Estabelecemos a lei. A frase solta dá a impressão que o autor está dizendo algo, quando no contexto não é o que o leitor quer. Entende? Então, e aí você corre o risco de ter uma certeza muito forte, só que superficial, não baseada mesmo no texto. E, às vezes, aprofundar-se naquilo que o texto realmente quis dizer pode contrariar alguma... Essas explicações, sabe? Essas fórmulas decoradas que a gente já tem na cabeça, às vezes o autor não concorda com essas nossas frases prontas, né? Então, eis um problema, né? Que é o leitor querendo ensinar o que o texto deveria dizer. É um desafio. O problema é que a gente meio que tá viciado nisso, né? Eu, por exemplo, eu lembro quando eu entrei na igreja, faz uns 8 anos atrás, né? Então, eu não era da igreja e tal, e a gente acaba viciando nisso, né? Então, tem uma perguntinha lá, o que é tal coisa? Leia o verso tal, tal. Aí você lê, aí você confirma, nossa, tá escrito na Bíblia, é isso, né? Uhum. Mas, e a gente fica com esse vício, né? Então, isso, né? Há uma entre essas leituras viciadas superficiais que foge por completo, ou seja, nem passou na cabeça dos escritores bíblicos. Eu acho que uma delas é clássica, ela não surge no Adventismo, mas ela entrou, né? A ideia é o seguinte: se um texto está falando muito bem da lei, ele estaria supostamente se referindo especificamente aos 10 mandamentos. Agora, se o texto estiver sentando um porrete na lei, né? A força da lei é o pecado, eu, mediante a própria lei, morri para a lei, aí ele está falando da cerimônia, dos rituais, etc. Veja, isso é tão... que não é apenas Paulo, jamais fez essa divisão, Mateus, Tiago, eles nunca fizeram essa divisão, e claramente não existe. Todo o argumento que se dá pressupõe a unidade, ou seja, eles falam às vezes da Torá de maneira ampla, e às vezes fala da Torá especificando a legislação dada aos pés do Monte Sinai quando foi feita a antiga aliança. Então, você percebe que às vezes ele está se referindo ao conteúdo da aliança e às vezes ele está se referindo à lei de maneira ampla. Mas jamais você vai encontrar essa divisãozinha. Isso aqui é moral, isso aqui é cerimonial, isso aqui é ritual, isso aqui... E não apenas Paulo, Mateus, mas nem os demais escritos não bíblicos que não foram canonizados, seja no Novo Testamento, seja no chamado período intertestamentário que antecede, né?
os escritos do Novo Testamento, e mesmo depois, do primeiro, segundo século, essa ideia não existe em canto algum. Ela surge bem do quarto século para frente, lá no Talmud de Jerusalém, quando começaram a escrever o Talmud, começa assim ali algum rabino tentando entender as leis, debater as leis, fazer alguma divisão nesse sentido aí de moral e cerimonial. A reforma protestante usou isso também, um pouco, pelo menos. Mas é mais do que evidente que os escritores bíblicos jamais pensaram nisso, em hipótese alguma. Então, esse é um exemplo concreto de leitura superficial. Você faz o texto dizer o que ele jamais quis dizer, quando você usa esse tipo de forma pronta, né? Você impõe a forma e o texto é obrigado a se enquadrar ali. Beleza. Rodrigo, eu queria que você comentasse o seguinte versículo, Romanos 13:10, diz assim: o que ama seu próximo não lhe faz nenhum mal, pois o amor é o cumprimento da lei. E depois, em Mateus 22, que Jesus fala, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queria que você comentasse isso, porque às vezes é feito uma guerra, cara, uma confusão sobre isso, e um tenta daqui falar que o amor anula o outro, e a outra anula o amor, e vira aí uma mistura aí que é só por Deus. Então, eu gostaria que você comentasse sobre isso aí. Então, partindo de Romanos 13, veja que ele diz: quem ama, cumpre a lei. O contrário, ele jamais disse: quem cumpre a lei ama. Jamais, jamais, jamais. Você pode cumprir a lei sem amor, né? Que aí a gente volta para a questão do ser meramente moral. Todavia, como ele diz, quem ama, cumpre a lei. Veja, ou atinge esse cumprir, no sentido de atingir o objetivo real da lei, o objetivo último da lei. Então, pense você, talvez, vamos pensar num ambiente onde não tem lei, todavia existe o amor na sua forma mais original. Então, pense no jardim do Éden. Então, Adão está apaixonado por Eva, né? Ele faz até uma poesia para ela quando a vê. Então, veja, movido pelo mais genuíno amor, é desnecessário dizer para ele: não matarás a Eva. Não precisa dizer: não furtarás a Eva. Não precisa, né? Não precisa dizer: bom, não tinha outra mulher, mas quando a gente é adolescente, a gente tem mais aqueles assaltos de paixão, sabe? Quando está tão apaixonado pela Joaninha, que você dorme pensando nela, você vai para a escola pensando nela, se for de madrugada ao toalete, lá no fundinho da água, lá você enxerga o rosto dela. Nesse estado, você nem cogita uma terceira pessoa, né? Só para ilustrar. Então, movido pelo amor na sua forma mais plena, é inevitável que tudo aquilo que a lei desejou, você certamente irá praticar. Veja, a primeira carta de João diz, por exemplo, aquele que odeia é assassino. Odeia seu irmão é assassino. A lei só diz para não matar, mas a verdadeira intenção não é que o indivíduo não mate, é que ele seja capaz de amar a ponto de jamais ser dominado pelo ódio. Então, veja, onde o amor for o maior impulso, ou o impulso mais forte, é desnecessário a presença de qualquer lei. Porque se eu sequer odeio, eu jamais vou matar. Se eu efetivamente amo o próximo, eu não irei furtar, eu não irei trair, se eu amo a Deus nessa forma mais profunda, eu jamais vou trocá-lo por outra coisa. Seja uma imagem, seja... Hoje em dia a gente não tem... o politeísmo não nos afeta como
no passado, mas a gente pode falar de outras divindades que escravizam as pessoas. O dinheiro, a luxúria, a fama e outras coisas. A busca, né, por essas coisas. O indivíduo sacrifica tudo para ter algumas dessas coisas. Ele ama essas coisas acima de todas as outras. Então, veja, se ele, de fato, efetivamente fosse movido pelo amor a Deus sobre todas as coisas, seria desnecessário dizer para ele não ter outros deuses, não fazer culto ao dinheiro, não fazer culto a qualquer outra coisa. O amor, ele basta por si só. O amor é pleno, ele é suficiente. Qual é o grande problema disso? É que a gente não consegue fabricar esse tal amor, essa plenitude de amor. Certo? A gente, às vezes, a gente está apaixonado de manhã, mas 2 da tarde saiu no suor, o amor. A gente oscila, certo? A gente, então, tem hora que a pessoa está cheia de devoção e fé, tem hora que ele está amaldiçoando, praguejando, né? Por que Deus não faz alguma coisa? Quer dizer, a gente oscila. Mas se nós conseguíssemos não oscilar no amor, seja todo o tempo movido pelo amor, pelos outros e por Deus, a gente poderia dizer que quase que a Bíblia como um todo seria desnecessária. Né? Quase como um todo. Não seria desnecessária porque pós-queda, né? Pós-queda, ela, mesmo se fosse movido por amor, ainda seria necessária. Há coisas que vão além disso. Mas eu digo, aquilo que foi escrito para reger a conduta das pessoas, se fosse movido por amor, o tempo todo, o dia todo, todos os dias, e nada fosse superior ao amor, todos os outros sentimentos fossem inferiores ao amor, tudo que a Bíblia tem sobre conduta correta ou errada seria absolutamente desnecessário. Então, esse é um tipo, eu diria, de ideal que, quando a gente pensa que o cristianismo é uma experiência de transformação, voltar a ser a imagem de Cristo, a gente pensa em voltar a esse estado, onde, de fato, o amor ele estava acima de todas as coisas. Então, o texto está absolutamente correto. O grande desafio é a gente estar tão... ter uma experiência espiritual tão profunda a ponto desse amor, de fato, ser a regra. Oh. E assim, baseado nisso, eu vejo duas pontas e um perigo grande. O perigo maior que eu vejo é de a gente não ter isso em mente e achar que você pega aí pessoas que elas acham que elas alcançaram o objetivo e a perfeição, né? Chega lá no final do dia, encosta a cabeça no travesseiro e vê, nossa, eu não transgredi nenhuma desses 10 preceitos aqui, dessas 10 palavras, né? Do Decálogo. Mas, assim, é possível, por exemplo, que eu guarde o sábado, hoje é o sábado, né? A gente está gravando esse programa, é possível que eu hoje esteja guardando o sábado e pecando, porque por estar fazendo isso por falta de amor, né? E muitas vezes aquilo que para a letra vai parecer uma transgressão, pode ser o verdadeiro e real cumprimento do amor, se eu estar amando e se eu estar, né, no dia de sábado. Não sei se eu me fiz entender aí. O que você acha disso? Sim. O Andres ia falar alguma coisa, parece? Não, eu ia comentar só que tem a ver com o que o João falou. Eu assisti um vídeo uma certa vez, onde um palestrante falava, assim, né, dessa suposta perfeição e tudo mais. E aí ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, gente, vocês acham que é difícil, né? Mas pensa só, o primeiro mandamento, não ter outros deuses, mas isso é tranquilo, né? Não adulterada. Ele colocou assim como, não, é fácil, assim, sabe? Todos colocam. Não é tão difícil quanto vocês imaginam, assim, sabe? Todos colocam. Eu falei, meu Deus do céu. Pois é. Então, veja, apenas uma cegueira, não só espiritual, mas psicológica, muito grande, né? Que pode levar o indivíduo à conclusão de que ele alcançou algum estágio de até porque a perfeição bíblica, ou a santidade bíblica, a qual Paulo se refere, elas são, digamos,
para ser didático e simples, pense num transplante, só que não de órgãos, mas de características. As características divinas, ao serem transferidas para o indivíduo, e é isso que vai gerando a semelhança divina, é isso que é chamado de santidade. Não é um comportamento, é uma aquisição de características que eu não sou capaz de produzir por nada que eu faça. Só Deus é capaz de transferir para mim aquilo que é dele. Então, é como se o pecado então houvesse me retirado, me sugado, né, uma quantidade criminosa, né, das características divinas. E então, a santificação é essa reinserção daquilo que era divino. Então, só Deus pode transferir. Não adianta eu comer alface, rúcula, praticar esporte. Não, e não há santidade nessas coisas. Santidade é uma característica divina e não fruto de exercício humano. Claro, há que se ter o relacionamento com Deus, mas não é o relacionamento, é a pessoa, né? É a habitação do Espírito em mim que vai produzir isso. Pois bem, agora veja, de fato, o indivíduo pode transgredir a letra guardando o princípio, quer dizer, eu posso comprar no sábado, eu já vivi situações em que já era o momento do sábado, eu fui levado para uma situação onde, lembro de uma em que, salvo engano, era um casal, mas acho que 3 filhos, 3 ou 4, enfim, em que eles não tinham nada. As crianças foram postas para dormir, para passar fome. Não tinham nada. A luz cortada, não tinha gás, não tinha nada. E era uma situação tão assim emergencial que eu não tinha. Quem me levou lá não tinha, né, assim, como vou pegar em casa ali, né? Não tinha também. Então, eu me vi, então assim, achei necessário e urgentemente fazer ali uma compra, né, no sábado e levar lá. Pelo menos o essencial, até dar tempo de providenciar outras coisas, né, movimentar a igreja para agir, né? Já era fim do dia ali, na sexta-feira no caso, né? Então entramos ali no sábado. Então veja, de fato eu posso transgredir a letra cumprindo o propósito maior, e o contrário, eu posso não transgredir nenhuma letra. A Bíblia aponta o orgulho e a inveja, entre outros, como pecado, né? A depender de como se lê Ezequiel 14 e Isaías 14 e Ezequiel 28, né? Tradicionalmente, o cristianismo interpreta aquele texto como estamos se referindo à queda de Lúcifer, que se exalta demais e cai por orgulho, né? Exegeticamente, acho que não é isso que o texto está, mas vamos deixar isso para lá. Lúcifer cai por orgulho. Então, o cristão acredita que Lúcifer caiu do céu por orgulho, né? Ele se colocou a si mesmo numa posição acima de todas as outras, inclusive de Deus. E quando o indivíduo deita na cama dizendo eu não matei, eu não roubei, eu não furtei, eu estou perfeito, então ele está enveredando para esse caminho da exaltação de si mesmo. Ele está cometendo o pecado que transformou um anjo em diabo. Ainda assim, ele acredita que ele está perfeito. A inveja é aquela tristeza pela alegria do outro. Não precisa fazer nada, né? Você pode até sorrir, né? Sabe quando 2 amigas se encontram e aqueles elogios esbanjando sinceridade, sabe? Miga, você tá linda, miga. Você vê que é autêntico aquilo, é sincero, do fundo da alma, né? E, na verdade, por detrás daquilo pode estar uma dor profunda, porque a amiga realmente pode estar muito bonita e no fundo, ela está sentindo tristeza, e não felicidade pelo bem-estar, pela beleza, pela exuberância. Esse sentimento a Bíblia chamou, isso aí é inveja, isso aí é pecado, isso aí tem nada a ver com amor, nada a ver com Deus.
Então, o indivíduo pode guardar toda a lei e está escravizado pelo orgulho, pela inveja, entre outros sentimentos, que a própria Bíblia, que manda não matar, não furtar, não roubar, também condena. Não é? Só que não diz respeito a comportamento, não diz respeito à moralidade, diz respeito a algo muito mais profundo. É muito legal isso aí que você falou, porque, desculpa te interromper, porque daí se pega de boca cheia, né, 1 João 3,4, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá, mas do que na sua cabeça é lei, né? Sobre o que você está falando? Se você pega ali as 10 palavras e não pega, aí você vai para quem crê lá no Espírito de Profecia. Não, essa é a única definição de pecado. Não, eu também concordo, mas o que você tem na sua cabeça, né? Será que você está tendo esse pensamento? Porque assim, eu vejo com isso, Rodrigo, não sei se você vê dessa mesma forma, essa capacidade, às vezes, que se tem de achar que não é possível, eu sou capaz. Tá ouvindo, Rodrigo? Opa, voltei. Foi só uma pausa aqui, né? Uma pausa. Até onde você ouviu falando? Tecnológico. Você estava no... que a pessoa pega João 3 ali e diz que é a transgressão da lei. Se pega esse versículo de boca cheia, né? E pecado é transgressão da lei, então, de fato a gente sabe. Mas o que você tem na cabeça como lei, né? Se é dessa forma aí que você está explicando. E eu vejo um negócio meio que absurdo de você, primeiro, diminuir, isso acaba diminuindo o sacrifício de Cristo, isso acaba trazendo Cristo de uma forma, parece que não, mas eu sinto que às vezes ele fica até meio que desnecessário, sabe? Quando você deita, não, pecado é transgressão da lei, pô, amor, dormi, não matei, peguei as 10 palavras, dormi. Isso, o que Jesus fala na Bíblia é o contrário, ele eleva a ideia de pecado. Não, você ouviu que não adulterarás, mas eu te digo, você olhou, meu irmão, você já adulterou. Que eu acho que Cristo está querendo mostrar. Sabe por que eu estou te falando isso? Para te mostrar quem você é, porque já aconteceu isso com você, entendeu? Mas aí, se você tem essa ideia da lei, se você traz essa capacidade em você mesmo, eu acho um caminho muito perigoso, né? Mas isso não muda o fato de que o pecado é a transgressão da lei. Então, aí a gente tem duas situações importantes. Uma delas aqui, o que João está chamando de lei, não é decálogo, e sim Torá. Um judeu, ao falar lei, ele não está pensando no fiapinho dela. Esse é um grande problema, que a gente falou daquela leitura superficial, absolutamente inadequada, equivocada, que é dividir moral, cerimonial, se fala bem, é o decálogo. Não, isso é falso, é um erro, isso é uma mentira crassa, erradíssimo. João está falando primeiro da Torá como um todo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, no próprio contexto, no próprio livro de João, ele faz distinção entre pecado distinto, por exemplo, pecado para a morte, pecado não para a morte. Veja, biblicamente, você tem muitas definições de pecado. No Antigo Testamento, há 12 palavras distintas, com significados distintos para dizer o que são pecados. O que é pecado. No Novo Testamento, ela se repete, mas você tem algumas definições, a mesma palavra significando ideias distintas. Por exemplo, tudo que não provém de fé é pecado. Ele não está falando de um ato em particular. Qualquer atitude que não reflita a fé, seja qual for, pode ser até uma atitude boa. Tiago 4,17 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Não se trata de uma transgressão em particular, mas ele está chamando de pecado. Então, a Bíblia não trabalha com essa ideia de que a lei é a única definição de pecado de forma alguma. E quando João fala de lei, ele está pensando em Torá e não em decálogo. E mais, o próprio João faz distinção entre pecado para a morte e pecado não para a morte. Para um faz isso aí, você ora, tal. Para esse outro aqui, para a morte, você nem gasta seu tempo orando. Então, existem distinções de pecado. A própria Ellen White, quem os adventistas, quem é lei, etc., só que eles tomam essa expressão, que nem ela tratou, na verdade, a transgressão da lei como uma única definição de pecado. Há textos em que ela claramente abarca uma série de outros elementos que nada tem que ver com lei e chama-os de pecado. Ela chega a dizer que a oração ela é tão contaminada pela
pecaminosidade humana, que não fosse a graça de Cristo, ela não seria ouvida. No próprio orar, eu externalizo pecaminosidade, diz ela. A questão é que ela tem algumas frases, digamos, de efeito, não é, né, é um estilo retórico que, para as mentalidades mais fundamentalistas, fanáticas, rígidas, é difícil entender texto, entender ideia de ter ênfase, muito difícil. Mas, por exemplo, ela vai dizer qual é a doutrina mais importante. Tem hora que ela vai dizer que a doutrina do santuário é a mais importante. Tem hora que ela vai dizer que a justificação pela fé, tal, a salvação por meio de Cristo é mais solene, é mais importante. E tem hora que ela vai tem umas 5 ou 6 crenças distintas que aqui e acolá ela vai dizer, em um determinado contexto, isso é a coisa mais importante. E se o fundamentalista lê apenas um trechozinho e esquece o resto, ele vai ter uma falsa compreensão. Então, dizer que Ellen G. White tratou a única definição... Não, ela disse isso, mas isso é uma força retórica para chamar atenção para essa forma de pecado, mas nem ela tratou a transgressão da lei, nem ela tratou isso como única forma de pecado. Só que aí tem que ler os seus escritos de fato. Eu recomendo, por exemplo, o Mensagens Escolhida, volume 1, ela fala bastante, primeiro, como interpretar os seus livros. Depois, ela tem alguns capítulos sobre o que vem a ser a justiça de Cristo, em que a gente entende quão ampla, né, como a compreensão dela é ampla sobre esse assunto. Um outro livro que traz vários textos em que ela tratou do assunto é o livro Ellen White e a Humanidade de Cristo. Tem o corpo do livro discute o assunto, mas no final do livro tem um apêndice onde traz apenas os textos de Ellen White, sem comentário algum. Textos onde ela aborda o tema do pecado. O assunto o foco é tratar da natureza humana de Cristo, mas acaba entrando na questão do pecado. Onde você encontra uma série de escritos dela mostrando como ela tinha uma compreensão ampla, profunda e inclusive complexa sobre o que ia ser pecado. Agora, o indivíduo achou lá uma frase em algum lugar dizendo que ela disse que a única aqui, e ele esquece que ela escreveu cerca de 100.000 páginas manuscritas. Ela não escreveu só essa frase. Então, o problema está no leitor. Mas não adianta. Aí a gente, às vezes, tem o problema da rigidez mental. E isso dificulta um pouco também. Você sabe quando eu entrei em choque, quando até a gente conversava sobre esse assunto e você me falou desse texto, né? Andrés, a oração, né? Ela tem pecado. Eu falei, o quê? Como assim? Eu estou fazendo um ato, né? Que, poxa, orar, né? E daí eu realmente li, né? Então, quer dizer, quando eu entendi que o pecado está até na minha obediência, né? Então, quer dizer, você tem um pecado deliberado, né? Claro que a Bíblia fala, né? Que é aquela rebelião e tal. Aí você tem, uma pessoa que é obediente, né? Tipo Daniel, né? O pessoal pega lá o texto e diz, Daniel não tinha dolo, né? Era perfeito e tudo mais. Então, ou seja, ele não tinha esse pecado, essa rebelião, né? Contra Deus. Mas mesmo o ato de obediência dele não era perfeito, ou seja, Deus pedia lá, ama teu próximo, você ama, mas esse teu amor não satisfaz a justiça de Deus, né? Deus pede, seja puro, né? Você tá naquela tua dimensão que você obedece, mas você não consegue oferecer 100% de pureza que Deus exige, né? Então, isso daí foi libertador para mim, assim, entender, né? Que a justiça de Deus não pode ser satisfeita. Eu não consigo satisfazer. Eu posso ser obediente, não ser rebelde, mas isso não significa que eu vou satisfazer a justiça de Deus. Sim. E esse é um ponto interessante, que é a projeção das pessoas. Quem é Deus? Se eu perguntar para 100 pessoas, eu provavelmente vou ter 100 respostas distintas. O que está ocorrendo aí? Em geral, as pessoas projetam aquilo que ela gosta, é aquilo que Deus gosta. Aquilo que ela reprova em si mesma, ela entende que Deus reprova. E cada um vai formatando Deus à sua própria imagem e semelhança. Essa divindade é complicada. Então, aquilo que o indivíduo gosta em si mesmo, ele acha, não,
Deus também gosta, e se o indivíduo não vê problema, Deus também não vê problema. Então a gente tem, na verdade, as pessoas acreditam, no geral, muito mais numa caricatura que elas fabricaram do que numa leitura e compreensão bíblica de quem é Deus. O perfeccionismo talvez a maior manifestação disso no nosso meio. Eles se projetam em Deus e adoram, na verdade. Isso é um ato de idolatria, né? Na verdade, ele está adorando a si mesmo, mas ele projetou essas suas preferências em Deus. Agora, veja, quando a gente pensa em pecado, é importante pensar lá em Romanos 5 e em outros textos de Paulo, em que todos os pecados estão destituídos, eles perderam alguma coisa. Pecado, inicialmente, é a perda daquilo que o homem tinha originalmente. Ele tinha a justiça divina, a santidade divina, a qual ele não possui mais, nem aquela justiça, nem aquela santidade. É uma condição na qual ele se encontra. Essa condição a qual ele se encontra, e Paulo, quase no livro de Romanos, quando ele usa hamartia no singular, pecado, né? Já me traduz como pecado, no singular, ele está se referindo a esse estado em que o ser humano se encontra depois de perder aquilo que ele tinha originalmente. Esse estado é chamado hamartia, chamado pecado. Existem, todavia, as manifestações disso, que ela tanto pode ser voluntária como involuntária. Veja, mas os pecados, os atos, não mudam a minha condição. Eu sou destituído da glória divina inicial. Eu não possuo a justiça divina que eu tinha. Por isso, Cristo, ao eu crer em Cristo, ele atribui em mim a justiça que eu não possuo mais em mim. A santidade, veja que é um processo de santificação, porque eu não possuo mais aquela santidade que eu tinha. Então, é esse estado, pecado como condição é uma coisa, pecado como manifestação dessa condição, ela tanto pode se manifestar de maneira degenerativa, imoral. Romanos 1 e 2 fala dessa forma mais destrutiva, imoral, da manifestação do pecado. Aí são os atos. Como também você pode ter, no caso de Romanos 7, ele não acusa o seu leitor de imoralidade, mas diz que se ele não se libertar daquela situação a qual Paulo chama de debaixo da lei, ele é regido pela lei, ele é uma pessoa moral, mas se ele não se libertar dessa situação, ele vai caminhar para a morte do mesmo jeito. Para dizer no linguajar, assim, eu diria bem, vamos dizer, pentecostal, ele vai para o mesmo inferno que o imoral. O indivíduo moral é para o mesmo inferno que o imoral. Por causa da sua condição de pecado, o faz inimigo e separado de Deus. Certo? A condição é a base para todos os atos de pecado. Então, quando o indivíduo julga não ter pecado por causa dos seus atos, é mais ou menos como o indivíduo que tem um câncer maligno achar que está curado porque não está sentindo nenhum sintoma. O câncer está tomando conta por dentro, mas não está doendo, então ele acredita, baseado no seu sintoma, que ele está curado. É um engano tão grande quanto, né? A diferença é que o câncer só leva, né, para o túmulo, para a sepultura, e no caso da salvação e perdição, grosso modo, o indivíduo vai ao inferno. Beleza. Rodrigo, estamos quase acabando aqui a nossa conversa. Pegando mais ou menos nesse ponto aí, eu queria citar o que eu ouvi uma vez do teólogo, o professor Amin Rodor, acho que foi seu professor também no seminário, né? Sim, esse é um dos meus melhores professores, sem dúvida alguma. Então, ele disse uma coisa no sermão que eu assisti dele, que é possível que as pessoas dos dois extremos fiquem fora dessa salvação, né? Tanto que os que deliberadamente abraçam a transgressão e a rebeldia contra Deus, tanto quanto aquelas que abraçam a lei. Por quê? Porque em nenhum dos dois casos Cristo está no centro, né? Nem daquele que está ali guardando a lei, e nem daquele outro que deliberadamente decidiu rebelar, e nenhum de ambos os lados Cristo está no centro. Então, quando Cristo não está no centro, a perdição é certa. Agora, você queria comentar alguma coisa sobre isso?
Eu queria a essência da salvação é libertar o indivíduo de si mesmo, né? Ele morre para o próprio eu. Ele sai do centro. A essência da salvação, isto é, a essência do pecado é o indivíduo centrado em si mesmo. A essência da salvação é libertar o indivíduo de estar centrado em si mesmo. Ele vai se centrar em Deus. O centro é Deus. A essência da salvação é essa. No perfeccionismo, o indivíduo faz exatamente esse caminho oposto. Ele lê a Bíblia, ele crê em Deus e faz de si mesmo, do seu comportamento, do seu progresso, o centro da própria vida. Mas você ser o centro da própria vida é a essência do pecado. A essência da salvação é libertar você, né, desse egoísmo, libertar você de si mesmo, né, de ser escravo de si mesmo. Então, o perfeccionismo é apenas uma outra versão, é uma versão piedosa do velho pecado de sempre. Beleza. Cara, vamos terminar por aqui, porque a gente já está começando a dar uns passos no próximo tema, né, Anderson? Opa. E a gente vai falar aqui, né, baseado em tudo que a gente aprendeu muito bem hoje sobre a lei, a gente vai falar no próximo programa sobre o evangelho, né? Sendo posto a lei e a nossa situação, o que é então o evangelho? O que são essas boas novas, né? Rodrigo, faz aí uma consideração final sobre a lei de Deus, para a gente terminar aqui rapidamente. Muito bem. Olha, eu acho libertador aquilo que Paulo propõe como a vida no Espírito. Né? Ou seja, aquela experiência que eu acho que, independentemente de qual seja a religião, independentemente de qual seja, todas elas buscam por uma proximidade de Deus, ainda que lá não se chame Deus, né? Ainda que se chame outra coisa. Mas existe uma experiência em que ela, de fato, extrapola as picuinhas do dia a dia. Né? Então, quando a pessoa se entrega, por exemplo, ao momento de oração, quando ela está contemplando a natureza, quando ela está lendo a Bíblia, tentando não apenas passar por um texto, mas tentando fazer aquela como se fosse se olhando no espelho, mas com os olhos, pelos olhos da Bíblia, né? Você se ler, deixar o texto ler você. Quem vive essa experiência e foca no cristianismo, foca na pessoa de Cristo, nessa ligação com Cristo, nesse relacionamento que extrapola essas picuinhas do eu tô bom, eu tô ruim, isso é certo, isso é errado, isso pode, não pode, que extrapola. Quando você foca, você centra a vida nessa experiência que a gente diz que é uma comunhão com Deus, uma ligação com Deus, quando você tem isso habitualmente, constantemente, essa é a sua experiência de vida, não só o cristianismo, a vida religiosa vale a pena, como é muito mais libertador, muito mais satisfatório, você se torna uma pessoa cada vez, eu diria, muito mais feliz do que a vida centrada numa lista, ainda que essa lista seja uma listinha lá de 10 regras, 10 mandamentos. Então, cristão segue a Cristo, cristão não segue uma lista, cristão obedece uma pessoa, cristão não obedece um conjunto de regras. Então, eu acredito que vale a pena viver o cristianismo nessa sua proposta, que é seguir a Cristo. Ter uma experiência individual, particular, única, né, com Cristo. Acho que esse é o melhor caminho, muito melhor do que a vida centrada em pode ou não pode, em listas comportamentais. Uau, muito obrigado. Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ceder um tempinho na sua agenda. Foi uma honra e, mais uma vez, aprendemos muito com você. Okay. Valeu, Rodrigo. Desculpe as quedas aí, né? da tecnologia aí. Tranquilo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, grande abraço.
Abraço, tchau.